vermelha de 1 de outubro, da Revolução Socialista, a Revolução Socialista nunca foi 1 de outubro. Ela aconteceu em fevereiro, março de 1917. Em outubro fez-se a limpeza de todos os democratas. E de maneira que, de facto, não me enganei, porque as pessoas da minha geração lembram-se bem de que foi depois a cavalgada até novembro, até o 25 de novembro, para se tentar implementar aqui em Portugal uma ditadura de esquerda. Portanto, infelizmente, o objetivo último dos partidos socialistas e comunistas não é uma democracia, é uma ditadura de esquerda. De maneira que, para o país, chegamos ali a junho, julho, praticamente o país estava dividido ao meio. Para baixo do Rio Maior havia uma situação social, político-social, para cima do Rio Maior havia outra, e, portanto, o país estava constituído por 2 blocos, com um elevado grau de probabilidade de se desencadear um conflito, ou seja, uma guerra civil. Recordamos depois a assinatura do documento dos 9, para uma tentativa de se controlar e de se atenuar todas as tensões que haviam à volta desta situação. De qualquer das maneiras, era preciso preparar uma ação dissuasora para a eventualidade de haver um desenvolvimento revolucionário, como se esperava, como tinha havido, portanto, nas revoluções socialistas que a gente tem, que todos nós temos assistido neste mundo. Tem, portanto, normalmente uma fase mais ou menos, enfim, que o poder instituído é derrubado, mas depois há sempre uma segunda fase, que é quase de limpeza étnica, digamos, de gente que tenha uma mentalidade mais liberal em relação à maneira dessa gente. É o caminho leninista da tomada do poder, não é? Exatamente. De maneira que, portanto, nessa fase, o grupo de oficiais, digamos, da ala moderada e do bom senso, decidiu começar a reunir-se em Cascais, na estalagem do Farol. Portanto, quem vá à estalagem do Farol pode lá ir e tentar entrar, ou pedir para entrar pela porta antiga e ver um painel onde estão um painel de azulejos, portanto, onde estão os nomes das pessoas que ali se reuniam, entre aspas, secretamente, ou pelo menos discretamente. De facto, apareciam nessas reuniões José Neves, Jean Leandros, na altura do Tenente Coronel, Vasquez, uma série de oficiais que estão lá do Exército, da Marinha e da Força Aérea. E também lá está nesse painel o nome de alguns civis que eram convidados para ir dar-nos uma noção da situação política ou social que estava a viver. De maneira que lá nesse painel estão nomes de pessoas fundamentalmente ligadas ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, como a Natália Correia, Magalhães Mota, do Partido Social Democrata, que me lembro agora, do Partido Socialista, o Almerino Marques, o Dr. Almerino Marques, Pedro Coelho, Hélder de Oliveira, Manuel Serra, etc, etc. Portanto, nós estávamos aqui a queimar muito tempo. Nessas reuniões, portanto, eu na altura estava colocado em Montreal, onde passei grande parte da minha vida, estava a comandar uma esquadra, e de maneira que, quando recebia uma convocatória para essas reuniões, eu, que normalmente entrava na esquadra por volta das 8 da manhã e saía lá por volta das 8 da noite, em média,
quando não havia voo noturno e outras atividades. Mas nesses dias, obviamente, tinha saído ali da esquadra às 5h30 da tarde, chegava à Leiria e tomava uma banhoca, tirava o fato de voo, a minha mulher arranjava-me uma sanduíche e um small, e eu lá vinha no meu Toyota Corolla da E2630, da estrada fora, pela Nacional 1, até Cascais, portanto eram à vontade 3 horas medidas de caminho, fora os sustos que se apanhavam com os caminhões na subida e nas descidas da zona de Rio Maior, etc, etc. Bem, onde é que chegávamos ali por volta das 9h30, o pessoal concentrava-se só a essa hora. Algumas vezes eu levava um sargento da minha cela, que tive que montar uma cela em Montreal, como o sargento das comunicações Teixeira, lembro agora dele, o nome dele, Teixeira, agora não me ocorre o nome. Esses sargentos colaboravam connosco para manter a segurança e a vigilância daquela instalação, da estalagem de Farol, que era do Sr. António Rodrigues, que tinha vindo de Angola, tornado de Angola, e era sogro do capitão Tomás Rosa, capitão da Força Aérea, que depois formou-se em advocacia e foi ministro, salvo erro, do 4º governo provisório, se a memória não me atrasa, o 4º ou 5º governo provisório. Portanto, volta das 9h30 arrancava essas palestras com esses convidados civis que há pouco referi, davam-nos, portanto, uma noção de como estava a evoluir a situação político-social. Infelizmente, muitas noites estivemos lá muito preocupados com a direção em que as coisas estavam a evoluir. Quer dizer, tínhamos saído de uma ditadura de direita para ir para uma ditadura de esquerda. Normalmente é mais sanguinária e, por isso, por alguma razão, a bandeira deles é quase sempre encarnada. Voltando à meia-noite, esse pessoal civil saía. O Sr. António Rodrigues tinha a gentileza de vir então com umas cervejas e com umas sanduíches para nós matarmos, para entretermos o estômago. E depois ficávamos ainda ali, nós militares, a consminar determinadas situações para estabelecer planos de contingência para as resolver. Foi ali que se decidiu que colocar em Ovar aviões de ataque, nomeadamente Fiat, e da seguinte maneira: o Fiat tinha um potencial de 600 horas de voo. Ao fim de 600 horas de voo, o avião tinha de ir para o terceiro nível de manutenção, que era em Alverca, na parte, já no nível industrial. E portanto, o avião, quando entra nesta fase, que é o chamado IRAN, quer dizer Inspection, Remove as Necessary, inspecione e retira ou remova como necessário. O avião está todo desmontado, as áreas que o construtor aconselha por estarem sujeitas a maiores esforços são radiografadas e são substituídas, etc. Enfim, o avião, quando termina esta ação de manutenção, vem outra vez a 0 horas para fazer um novo ciclo de 600 horas, até por fazer o total das 15.000 horas, que é normalmente uma célula de fuselagem e asas dura ou resiste aos esforços que está submetido. De maneira que o que é que se fez? Os aviões que tinham a volta de 580 horas, antecipou-se esta ação de manutenção. Para que os simpatizantes do bloco inimigo não desconfiassem. Então dizíamos que o avião ia para a Alverca para fazer o Irã. Antecipava, portanto, o Irã. A verdade é que os aviões não foram para a Alverca, foram aterrar a Ovar e conseguimos por lá 8 aviões. Também, quando íamos fazer os programas de tiro,
portanto, todo piloto de caça tem que fazer um programa de tiro para manter a sua proficiência. Chegávamos ali a Alcochete, fazíamos digamos, o passe de tiro, mas não largávamos o armamento. Íamos aterrar com ele a ovar, o que é perigoso, aterrar com armamento ativo, mas lá se fez isso com grande boa vontade e determinação, e portanto lá conseguimos juntar em Ovar uma panóplia de armamento. Quando, à medida que o tempo ia avançando, e nos estávamos a aproximar de novembro, das reuniões que tivemos, saímos com a sensação de que o golpe do outro lado estava iminente. Meu general, desculpe interromper, só para dar aqui um enquadramento. Nesse período houve camaradas que estavam presos, camaradas que tinham feito o 25 de Abril porque eram perigosos fascistas, ao que eu saiba, não é? Não só, logo a seguir aos 25 de Abril, os camaradas que eram considerados perigosos fascistas foram quase todos agora o nome. Foram saneados. Foram quase todos saneados. Sem o mínimo hipótese de defesa, o que já era contrário a tudo aquilo que estava aqui escrito. As pessoas estavam aqui escritas. Portanto, foram arbitrariamente saneados, sem qualquer julgamento, sem qualquer possibilidade de defesa. E lembro-me de pessoas com nível. O Coronel Amaral é uma pessoa com bastante nível e que acabou metido nesse embrulho, dessa categoria, dessa bitola. Mas o grande saneamento foi os que foram, de facto, foi no 11 de março. Aí é que se aproveitaram para fazer, de facto, uma limpeza de muitos oficiais. Felizmente, muitos deles viram a sua carreira reconstruída, porque depois de exatamente o 25 de novembro, e as coisas, felizmente, houve o bom senso de recuperar muitos dos oficiais. Mas eu interrompi o meu general, mas já ia contar a história do 25 de abril passada em Montreal, não é? Pois, exatamente. Portanto, como eu tinha referido, das reuniões que tínhamos tido, e posso dizer que até ao dia 22 de novembro, nessa última semana, tivemos duas reuniões na mesma semana, o que denuncia o grau de preocupação que tínhamos em relação à evolução da situação, para, queria descambar numa atitude revolucionária. De facto, se formos aí aos anais, no dia 22 ou 23 é determinado que as unidades devem entrar em prevenção. E eu fiquei nessa noite com o meu camarada de curso e amigo, hoje Coronel Vítor Silva, que vive na Castanheira e em Trancoso. Ficámos nas traseiras da capela que dava para a antiga Porta de Armas. Portanto, a Porta de Armas da base Montreal era ali. Às 7 da manhã, disse Vítor, não há movimentos, vamos deitar, tentar dormir qualquer coisita. Porque às 8h30 já tínhamos que estar no habitual briefing. E na noite de 23 para 24, a mesma coisa. Na noite de 24 para 25, a mesma coisa. Mas chegámos às 7 da manhã e disse, Vítor, desculpa lá, mas está aqui qualquer coisa que está a passar mal, porque para mim já deviam estar aqui. E não acredito que venham agora depois das 7 da manhã, quando começa a haver movimentos. Não acredito, mas enfim. Como é que decidimos ir-nos deitar? Fomos deitar. O nosso quarto era na aula, no edifício do comando, quando estamos de costas para a porta de armas, ou seja, para a porta
da capela da base de Montreal. Temos o edifício do comando em frente e na ala direita do primeiro andar, o último quarto, à direita e esquerda, era o quarto que eu e o Vítor Silva partilhávamos quando tínhamos que ficar de serviço, na unidade, qualquer outra exigência. A cama do Vítor Silva era junto à janela e a minha era mais interior, frente à porta do quarto. Bem, como já tínhamos perdido 3 noites, praticamente, caímos na cama que nem pedras. E às 8 da manhã eu sou acordado com uma G3, cano de uma G3, que eu chamo de G3, aqui na minha testa, com o gesto de reação de sentir qualquer coisa de frio e naquela tensão, portanto, mandei uma grande carolada naquilo, ainda fiquei com um pequeno lenho. E era o senhor Sargento Marçal, paraquedista, que era o comandante das forças invasoras. Portanto, não podemos esquecer que os paraquedistas tinham havido, uns 8 dias antes, praticamente uma insurreição na base de escola paraquedista, no batalhão de paraquedistas, em que todos os oficiais se demitiram, exceto um deles. Os outros foram-se apresentar quase todos a Jeová. E, portanto, praticamente a unidade ficou controlada pelos sargentos e, obviamente, com a influência de alguns mandatários do Partido Comunista. A verdade é que disseram que esse senhor já ia com galões de capitão. Eu não sou capaz de jurar também. Eu nem podia olhar para ele, obviamente, também podem imaginar. E também por o sargento Ajudante Miranda, que era piloto, e foi um senhor que sempre, nós pilotos oficiais, sempre protegemos. Onde quer que íamos, procurávamos sempre que ele fosse recebido até nas mesas de oficiais. E tal. Portanto, não, julgo que é das tais pessoas que não tinham razões nenhumas para fazer o ato criminoso que fizeram, apontar uma arma a um camarada. E o que é certo é que eles, no meio desta confusão, eles dizem: os senhores estão presos, para mim, dirigindo-se a mim e ao Vítor Silva, os senhores estão presos, não podem sair do quarto. E voltaram às costas. Quando eles voltaram às costas, eu fui ao meu travesseiro e puxei uma .38 que tenho e disse: já espetei estes dois na parede. E o Vítor Silva agarrou-se a mim e disse: Zé, tem calma, porque, enfim, conhece-me bem, desde os tempos da academia, sabe que de uma maneira geral sou uma pessoa calma por natureza, sou calmo, mas quando as coisas atingem um determinado nível de injustiça e de traição, aí já é difícil de me segurarem. Portanto, eu voltei a pôr a arma debaixo do travesseiro. Eles, entretanto, saíram, não deram por este percalço. Sentei-me na borda da cama e pensei: bem, a base está tomada, vamos lá ver qual é o plano que eu posso desenvolver aqui entre os muitos que tínhamos debatido. Porque cada vez que eu vinha das reuniões de Cascais, na noite seguinte ou dos dias seguintes, fazia uma reunião com a minha célula em minha casa, que morava em Leiria, na Barra dos Capuz. E, portanto, dizia às pessoas que pertenciam a essa minha célula, que eram alguns oficiais, como o Fernando Rocha, o Veiga, o Sr. Jesus, o Sr. Oscar, que eram 2 funcionários civis, o Sargento Sardinha, enfim, juntava-os lá em minha casa, dava-lhes uma noção do que é que tinha sido a reunião de Cascais, que se teria verificado um dia ou 2 antes, aliás, noites antes. E, portanto, a partir dali, delineávamos sistemas para contrariar qualquer ação que houvesse na unidade.
E de maneira que vi que a base estava tomada, abri a porta do quarto e tinha um soldado paraquedista a guardar-nos no nosso quarto. E disse para ele, olha, militar, vá lá dizer ao comandante desta bagunçada que eu às 9 da manhã tenho que ir à enfermaria fazer um tratamento. E fechei a porta. Portanto, estamos a falar de 8 e 10 da manhã, entre as 8 e 10 da manhã. Bem, ficámos, o Vítor, ali a olhar um para o outro, ali para a janela e tal, ver os movimentos de gente do passado, gente, obviamente, paraquedistas e alguns cooperantes da base, infelizmente tínhamos lá o que nós chamávamos os vermelhuscos, não é? E por volta das 8h20, das 8h20 e 8h30, aparece então o senhor sargento Marçal no quarto. Abre a porta, não. Então o que é que se passa? E eu disse, olha, o que se passa é que eu às 9 da manhã tenho que ir à enfermaria fazer um tratamento. O senhor está preso, não pode sair do quarto. E eu disse, companheiro, o senhor não me quer ensinar a mim quais são os meus deveres como prisioneiro. Nem tampouco os meus direitos. E em termos de direitos, o senhor nem queira saber, perdão, e em termos de saúde, o senhor nem queira saber os direitos que eu tenho. De maneira que, ou eu às 9 da manhã estou na enfermaria a fazer o tratamento, ou quando a bagunçada acabar, o senhor está no banco de remos. E voltei-lhe as costas. Ele, se for qualquer coisa, saiu, e nós continuámos no quarto. Às 9h menos 5, mais ou menos, abre-se a porta do quarto com um soldado paraquedista para me fazer escolta até a enfermaria. Cheguei à enfermaria, tínhamos uma porta de entrada em frente, nessa porta de entrada atravessava-se uma área com os bancos, que era sala de espera, em frente estava um guichê digamos, para as inscrições para as consultas, digamos, e à direita desse guichê estava uma porta vai-vem com um corredor que tinha 3 salas, que era a sala de tratamento, sala do médico e a sala de estomatologia. Quem estava de serviço era um homem da minha cor, que era um sargento de enfermeiro Sardinha. E de maneira que cheguei ao pé dele e disse, Sardinha, olha, venho cá fazer o tratamento. Sim, senhor, major. E entrámos pela porta vai-vem, acompanhado com o soldado paraquedista, e abri a porta da sala de tratamentos e disse, olha, isto é a sala de tratamentos. Eu não vou, aquilo não tem janelas, tinha só umas bandeiras em cima para entrar à luz, umas frestas com vidro, claro, mas disse para o soldado, eu não vou cavar por ali, não vou cavar, não caibo ali. De maneira que eu sou oficial, eu tinha sido promovido a major em junho desse ano. De maneira que eu não vou arriar as calças, o senhor não vai ver as minhas partes íntimas, de maneira que faz favor ficar aqui fora. E o rapaz, como bom paraquedista, aceitou a minha sugestão, de maneira que entrei para a sala de tratamento com o sargento Sardinha, fechámos a porta e entrei logo no gabinete do médico, porque esta sala de tratamentos tinha ligação com o gabinete do médico. E cheguei à mesa à secretária do médico, não estava lá, mas peguei no telefone e liguei para a messe de oficiais, onde estava o Sr. Jesus e o Sr. Oscar. Qualquer deles, infelizmente, já morreram. E disse-lhes, Sr. Oscar, Sr. Jesus, a base está tomada, como já viram, os senhores fazem favor, são civis, não tem nada a ver com isto, saem já da base e vão tocar os sinos a rebate. De maneira que eles assim fizeram, saíram da base e há muita gente certamente que se recorda pelos noticiários do toque dos sinos a rebate das igrejas que circundavam a base de Montreal, como a igreja de Montreal, propriamente da Vila de Montreal, outra que era da Vieira, outra de uma povoação que ficava logo ao final da pista, que agora não me ocorre o nome dela, e a povoação de Amor, meio que todas as igrejas começaram a tocar os sinos a rebate e a população começou-se a cercar a base. Isso foi um fator muito importante para demover
digamos, as forças ocupantes. O que é certo é que tu viste, entretanto, chegamos ao final da manhã, eu depois deste tratamento voltei para o meu quarto, obviamente. Ao final da manhã foi-nos servida uma refeição, e a seguir à refeição, o novo comandante, que era o senhor capitão Martim Jorge, que esse sim já estava com os galões de coronel, manda convocar toda a guarnição de Montreal para um espaço cá entre o edifício do comando e a torre de controle, onde passa, portanto, uma estrada, um caminho, uma rua interna da base, faz a ligação das principais áreas funcionais da unidade. E, portanto, o pessoal é todo ali concentrado, começa-se a perceber de que, de facto, as coisas não estão a correr de uma maneira muito democrática. O pessoal começa-se a insurgir, e os paraquedistas tinham levado uma Unimog com uma metralhadora instalada, mandam uma rajada por cima de todos nós. O pessoal está mais calmo, e esse senhor Martim Jorge então pega num megafone e vai para cima de umas escadas que há entre o edifício do comando e já perto do edifício da torre, portanto, de acesso ao edifício da torre. E preparava-se, portanto, para dar as grandes linhas, já certamente como comandante da unidade. Ele, como tinha sido meu aluno, e portanto tinha enfim, um bocado à vontade sobre ele, cheguei-me ao pé dele, e este é, de facto, um momento vital para a evolução de toda esta situação. É que, no momento em que chego ao pé dele, digo ao Martim Jorge: ou pões desculpa a expressão, essa porcaria no chão, ou levas um murro no focinho que levaste na tua vida. Ele recua, e quando faz este gesto, passa os 8 Fiats que se tinham posicionado em Montreal por cima da base. É claro, este fator, o facto dos Fiats passarem pela unidade nesta altura, veio demonstrar, ou veio dar indícios de que, afinal, todo o esforço que tinha havido pelas forças paraquedistas e pelas forças revolucionárias em pôr a força aérea no chão, que era o inimigo público número 1, não tinha sido conseguido. E, portanto, a passagem dos Fiats, combinada com o cerco que a base estava a ter para a população da zona, de Leiria e de todas as terriolas ali à volta da base, levou a que praticamente houvesse uma rendição, e até os principais dirigentes desta golpada, como o Martim Jorge e outro o tal Simão, e mais meio dúzia deles, estou a ver a cara dele, mas não me lembro agora o nome deles, sinceramente, fugiram para o sul da base, digamos, para o limite sul da base, onde havia zonas do arame farpado que já estavam um bocado violadas, rotas, e escaparam por ali, foram recolhidos por uma viatura, sabe-se depois, do Partido Comunista da Marinha Grande, que os levou depois os orientou para irem para Angola via Cuba, Madrid, Cuba, acho que foi a viagem que fizeram. E lá andaram a voar amigos, tanto como autênticos mercenários, não é? Mas depois acabaram por ser reintegrados, portanto, uma vez mais, violando um dos objetivos, que era o respeito pelos valores portanto, que estavam aqui previstos neste documento que estou a fazer e a concretizar. Meu general, eu sinto um bocadinho que, a seguir ao 25 de Abril, o 25 de Abril certamente um dia de liberdade, e provavelmente percepcionado pela maioria do povo português como um dia de liberdade, mas uma perda sucessiva de liberdade ao longo desse processo, com 2 pontos talvez altos de perda de liberdade, que foi o 28 de setembro, a partir daí, e depois o 11 de março, provavelmente como o grande catalisador para a tomada pelo poder
pelas forças da extrema-esquerda. Sim. Um, Extrema. Sim. Esse caminho, digamos que foi o caminho da liberdade, foi provavelmente retomado com a ação do meu general e de todos os camaradas que tiveram a coragem de fazer frente no dia 25 de novembro. Sim, sem dúvida, o 25 de novembro veio repor, digamos, os ideais, as linhas programáticas de Abril. Já não fomos a tempo para determinadas coisas, como era, por exemplo, o caso da descolonização, que não era para ter sido feita desta maneira. Estava previsto fazer-se um referendo e uma fase, um período de transição para que não se viesse a verificar aquilo que se observou depois. Foi termos deixado 3 países a funcionar, e o que é que nós verificamos hoje, passados 40 anos? Completamente destruídos, nada daquilo funciona, tal como cá é corrupção, as populações sem os mais ínfimos direitos, nem à saúde, em Moçambique depois morre-se de fome. E quando nós estivemos em África, não se morria de fome. A fome, normalmente em África, está associada, muitas vezes, à seca. A seca faz parte, é um dos ciclos da África. E quando nós estávamos lá, não havia seca, havia período de seca, mas não se morria de fome. Porquê? Porque fizemos os aldeamentos. Foi a grande lança estratégica que nós lançámos em África. Os aldeamentos, as populações estavam ali enquadradas, até eram retiradas do mato, não é? Com isso, criávamos grandes dificuldades às forças de guerrilha, porque não tinham, eles precisavam da população que estava no mato para difundir a sua ideologia, para efeitos logísticos, de alimentação e outro apoio, e para, obviamente, se camuflar. Estavam todos pintados da mesma cor, praticamente. Não havia, portanto, era difícil distingui-lo. De maneira que, com a população retirada do mato e enquadrada em aldeamentos, onde tinha escola, serviço de saúde e segurança. Portanto, quando havia esse perverso fenómeno da seca em África, as pessoas estando no aldeamento eram rapidamente apoiadas por colunas que levavam lá os reabastecimentos necessários para que ninguém morresse de fome. Infelizmente, não é o que se verifica hoje. Para além disto, há a considerar os milhões de pessoas que morreram nas guerras para a ocupação do poder, a eliminação de militares portugueses que combateram, sendo africanos, combateram ao lado das nossas tropas, não é? Integrados nas nossas tropas, mas por lá ficaram abandonados e muitos deles foram, infelizmente, fuzilados, também sem se ter dado a oportunidade para um julgamento correto e real. Meu Jornal, eu sinto um bocadinho que há aqui temos vindo a assistir a uma lavagem deste período conturbadíssimo que vivemos entre 74 e 75, e não nos podemos esquecer, como eu disse, de camaradas que estiveram empenhados no 25 de Abril, operacionais no planeamento, e que estiveram presos a seguir ao 11 de Março, outros camaradas que foram-se viciados nos quartéis ocupados pela extrema-esquerda, não só por militares, mas também por civis, e de facto eu quase que lançava aqui o repto ao meu general de dizer se de facto o 25 de Abril não começou a ser cumprido a 25 de Novembro. Com todo o senão que houve... Vamos lá ver. Até ao 28 de setembro houve uma tentativa. O nosso general Spindler era um oficial conservador. E o que levou, portanto, hoje sabe-se que o que levou a admitir-se do cargo da função de Presidente da República no 28 de setembro foi ele verificar que estava a perder o controle da situação. Claro. De maneira que, aí sim, portanto, entre 28 de setembro, do 28 de setembro a 11 de março, há toda uma preparação de uns planos
para criar estabilidade digamos, para que as forças, eventualmente, de direita, ou mesmo as conservadoras, dessem um passo em falso, criando até a famosa, eu até vou usar chamar o boato da matança da Páscoa, mas sabes muito bem que não era boato. E que terá precipitado, portanto, a ação que, digamos, liderada pelo general Spindler, e que levou à concretização dessa tentativa de repor os valores de Abril, nesta altura, pelo general Spindler, uma série de unidades, né? Que depois muitos deles, portanto, foi praticamente depois aí a grande limpeza do pessoal com tendências conservadoras, ou de direita, ou que não estava muito interessado em fazer o jogo que vinha a ser feito pela parte das forças de esquerda. Meu general, eu da minha parte fiquei muito agradado de ouvir o meu general. Não sei se o Pedro quer dizer alguma coisa, porque este live de meia hora já vai um bocadinho mais longo. E, meu general, é sempre um gosto ouvir o meu general. Hoje falámos do 25 de Abril, do 25 de Novembro, mas certamente que o Pedro poderá e quererá dizer também alguma coisa. Muito obrigado, meu general. Muito obrigado também, como reitero os agradecimentos pelo convite que me foi feito. É sempre muito prazer em colaborar na revisão da história, a revisão da história. Aliás, o meu coronel já teve a paciência de me ouvir sobre os templários, e, portanto, eu apenas procuro a verdade histórica, não é a história inventada. A história mais conveniente, é a história verdadeira. Porque esta gente tem medo. Esta gente tem medo da história verdadeira. E portanto, eu quando arrisquei a minha carreira no 25 de Abril, porque não foi só o hotel, nem o Vasco Lourenço, nem o resto do Valatudes que fizeram o 25 de Abril. Foram todos os capitães. Agora, uns saltaram para a ribalta e só andaram aí a estragar a Revolução e o país. Eu gostei mais sempre de andar, ser mais discreto. Cumpri a minha missão, pronto, estou aqui pronto para contar. Mais nada, não quero mais nada. E, portanto, a gente ter arriscado a carreira e a vida profissional para hoje ver aí uma camada de bandalhos, desculpa a expressão, mas tenho que chamar assim, a quererem deitar abaixo o momento dos descobrimentos. Eu até deitava abaixo se fosse para cair acima dessa gente. Resta-me a mim neste final polémico, não é? Polémico. Não é polémica, é a realidade, não somos nós que fazemos a polémica. Essa gente é que faz a polémica. Perdão, aí é. Resta-me agradecer aqui o depoimento do general Vizela Cardoso. É sempre muito bom ouvir quem realmente esteve presente, quem fez história, quem ajudou a construir a nossa história, quem ajudou a construir Abril e quem ajudou a construir a nossa liberdade. A liberdade constrói-se todos os dias, não acabou em 25 de Abril de 1974. Hoje, mais do que nunca, é importantíssimo continuarmos a combater aqueles que nos querem roubar a liberdade, e queria acabar dizendo que realmente a liberdade não tem dono. Dia 25 de Abril estaremos entusiasticamente a celebrar mais uma vez este dia, estaremos na Avenida da Liberdade, porque realmente temos, nós e todos aqueles que vivem neste país têm todo o direito de celebrar este dia e têm todo o direito de viver em liberdade. Mais uma vez... Respeitando a dos outros. A dos outros, exatamente. Por isso é que todos, sem exceção, não há... Naquilo tem sido este regime, que é o regime de libertinagem. E agradecer, mais uma vez, General Vizela Cardoso, agradecer ao Nuno Simões de Melo também por ter conduzido aqui esta conversa, e pedimos desde já desculpa porque houve aqui alguns problemas no início da transmissão, aqui com o live, mas será colocada logo possível na íntegra para todos ouvirem aqui a conversa.
muito obrigado a todos e vemo-nos daqui a 2 semanas. Não, vemo-nos domingo na Avenida da Liberdade, Pedro. Aqui no Semana Sim, Muito Semana Não, é daqui a 2 semanas. Ok? Obrigado. Adeus, obrigado. Boa noite. Obrigado, obrigado. Boa noite. Ok. Streaming terminado. Ok.